dando continuidade assim aos nossos estudos na carta aos Romanos. Temos por título da nossa mensagem nesta noite, o projeto da salvação, a inclusão dos gentios e a restauração de Israel fazem parte, estão incluídos neste projeto. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua transgressão, veio salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e diante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas, para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Feche os seus olhos mais um momento. Pai, neste momento, Senhor, após lida a Tua palavra, nós contamos mais uma vez com a Tua graça, com a Tua misericórdia, para que a iluminação, ó Deus, de todo este texto que será estudado, que será exposto nesta noite, venha através do Teu Santo Espírito. Assim, ó Deus, como Tu iluminaste, ó Deus, a minha mente e o meu coração, que os meus irmãos nesta noite, que estão tendo acesso a essa palavra, possam também receber essa divina iluminação por parte do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.
O projeto da salvação, a inclusão dos gentios e a restauração de Israel fazem parte deste projeto. A título de introdução, de forma bem rápida, nós queremos recapitular que na última ministração, muito bem ministrada pela nossa querida irmã Paula Tatiane, nós vimos que há um remanescente fiel, aqueles que não se dobraram diante de Baal, aqueles 7.000 lá, hoje, eu, você, há um remanescente fiel na casa do Senhor. Amém? Nós vimos também que há dois grupos de pessoas presentes na nação de Israel, os que se converteram e os que rejeitaram a Cristo. Não foi todo Israel, não foram todos, mas alguns. Alguns receberam, alguns rejeitaram. E o que nós queremos estar passando aos irmãos nesta noite é que há no coração de Deus um projeto em andamento. O projeto da salvação, onde a inclusão e a restauração estão presentes de forma muito clara, nós passaremos a ver agora. E para expor essa palavra aos irmãos, nós traçamos aqui 5 abordagens extraídas deste texto. 5 abordagens. A primeira, a queda de Israel e a salvação dos gentios. A queda de Israel e a salvação dos gentios está no versículo de número 11 a 12, que nós lemos. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui, irmãos, Paulo começa perguntando, fazendo uma pergunta para a qual ele já tinha resposta, é óbvio. E ele pergunta, eles tropeçaram para que caíssem? E sua resposta é um firme de modo nenhum. Não, de modo nenhum. O tropeço de Israel serviu para abrir caminho para a salvação dos gentios. A palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, nos diz que Ele, Jesus, veio para os que eram seus. Ele veio para os judeus, mas estes não o receberam. O versículo 12 continua, todavia, a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E para que fique bem claro, caso alguém tenha alguma dúvida, irmãos, eu pergunto, quem são os judeus, irmãos? Quem são? Quem são os gentios? Os judeus são os descendentes de Abraão, do patriarca Abraão. Uma nação escolhida pelo próprio Deus. Sempre quando se fala desta nação na Bíblia, se refere como uma nação escolhida, a nação do Senhor. Eles foram chamados para serem luz, mas envergonharam esse chamado. Eram e hoje nós podemos aplicar a nossa realidade, eram e são tentados o tempo todo
a se misturarem com as práticas idólatras e imorais dos gentios. Estes rejeitaram o Messias, os judeus, para quem Cristo veio. E quem são os gentios? Entenda nessa noite. Os gentios, basicamente, eram as pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, também chamados de nações, também chamados de pagãos. Era um termo aplicado para se referir às nações que não eram judaicas. Este termo também hoje serve para mim e para você. Nós não somos judeus, mas nós somos gentis. Gentis? E somos gentis, né? Somos gentios, na verdade. Basicamente, então, é isso, irmãos. E aqueles crentes, irmãos, então, os judeus, eles não deram valor, eles rejeitaram o Messias. E o finalzinho do versículo 11 nos diz que esta salvação veio para os gentios para colocá-los em ciúmes. Que ciúme é esse? Ciúme. Este não é um ciúme ruim. Este não é um ciúme prejudicial, pecaminoso, doentio, mas é um ciúme benéfico. Porque nós podemos entender que era mais ou menos da seguinte forma. Os judeus, à medida que iam acompanhando os gentios sendo alcançados, os gentios sendo salvos, eles pensavam consigo mesmo: Jesus sendo um judeu, sendo o Messias, sendo do nosso povo, ele está sendo aceito pelos não gentios, pelos não judeus, pelos gentios. E nós que somos judeus estamos rejeitando o Messias. E isso ia gerando neles um certo ciúmes. Talvez nós podemos aplicar para nós hoje, irmãos, aqueles crentes que têm tudo hoje para servirem a Deus, já receberam, já aceitaram o plano da salvação na sua vida, mas que hoje se encontram desviados do caminho do Senhor e não dão valor à obra de salvação. Mas lá fora, à medida que o Evangelho é pregado aos idólatras, aos assassinos, aos prostitutos, à medida que o Evangelho chega a essas pessoas, eles dão valor e eles se convertem. Então, este ciúme, irmãos, é um ciúme provocado por Deus para trazer de volta aqueles que são seus. Entende? À medida que aqueles que rejeitam percebem, veem o sucesso, o bom andamento na vida daqueles que caminham com Cristo, que têm Jesus, que servem a Deus, este ciúme faz com que eles repensem a sua vida. E o versículo 12, Paulo destaca que a queda de Israel trouxe riqueza ao mundo e aos gentios. Mas como assim? Uma riqueza? Uma queda trazer riqueza? Se a sua queda, se a sua rejeição se tornou em bênção, irmãos, o versículo diz: quanto mais a sua plenitude. Quanto mais a sua plenitude. Quanto mais abençoada será a sua aceitação. A conversão em massa dos judeus, a conversão em massa de pessoas se achegando a Cristo. E o retorno, então, dos que um dia caíram, é riqueza e é bênção. É isso que Paulo está deixando claro aqui para nós, através desta abordagem que nós fizemos. A queda de Israel e a salvação dos gentios.
nós passaremos então a uma segunda abordagem, que é a missão de Paulo aos gentios. A missão de Paulo aos gentios. Paulo se dirige aqui aos gentios crentes que haviam na igreja de Roma, onde ali também haviam judeus, haviam gregos, haviam outros povos. Mas Paulo se dirige então aos gentios. E aqui Paulo revela as suas reais intenções e motivações. E quem era Paulo? Vamos relembrar quem era Paulo? Paulo, obviamente, era um judeu. Saulo de Tarso, quantos lembram da história? Saulo de Tarso, um israelita da nata, perseguidor assíduo dos cristãos. Cristo aparece para ele ali no caminho para Damasco. Saulo cai do cavalo, tem um encontro marcante e poderoso com Jesus Cristo, se converte e, de maior perseguidor da igreja, dos cristãos, ele passa a ser o maior pregador, o maior ganhador de almas. Deus o levanta para pregar aos gentios. E ele fala de si mesmo como apóstolo dos gentios. Ele exalta o seu próprio ministério. Ele diz, visto, pois, no versículo 13, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Sabe por que Paulo fazia isso? Sabe por que Paulo tinha essa atitude, irmãos? Porque quanto mais gentios se convertiam através de Paulo, mais ciúmes eram provocados nos judeus que rejeitaram. E quanto mais enciumados os judeus ficavam, mais judeus retornavam, mais judeus convertiam. E Paulo, mesmo sendo considerado o apóstolo dos gentios, ele nunca em seu coração abandonou a paixão e o amor pelo seu próprio povo, pelos seus compatriotas. Então esta era a missão de Paulo junto aos gentios. E ele diz no versículo 14, que ele esperava magnificar o seu ministério, engrandecer o seu ministério, despertando esse ciúme, diz no versículo 14, para ver se eu posso incitar a emulação os do meu povo. Que palavra é esta? Emulação. Paulo diz em outras palavras, para que eu possa incitar nos do meu povo um espírito de competição, mas um espírito de competição positivo, para que eles, ao verem a conversão cada dia maior dos gentios, eles retornassem do lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Então, para Paulo, isto era riqueza, isto era, uma glória. E o versículo 15 nos fala da aceitação de Israel, os judeus, que seria como vida dentre os mortos. Que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? O final do versículo 15. Quando caíram, quando os judeus caíram, houve conversão, houve bênçãos através disso. Então Paulo diz, quanto mais quando estes judeus caídos forem restabelecidos, quando eles se converterem novamente, será como uma ressurreição
dentre os mortos. São estes os ensinamentos que nós aprendemos aqui com a missão de Paulo aos gentios. E nós fazemos aqui uma terceira abordagem. E a partir daqui, irmãos, nesta ministração, que eu quero me deter um pouco mais e quero que nós entendamos, porque o Senhor quer com certeza falar conosco, amém? Eu quero que você se volte, que você preste atenção e não saia daqui com dúvidas. Quando chegar na sua casa, que você reler este texto ou ler este texto pela primeira vez, a palavra vai estar viva na sua mente e no seu coração. A terceira abordagem que nós fazemos é a abordagem da analogia da oliveira. A analogia da oliveira. No versículo 16, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Paulo aqui primeiro, ele fala de forma rápida sobre a analogia da massa, quando ele diz que se a primícia da massa for santa, os pães serão. O que é a primícia da massa, irmãos? São os patriarcas, são os santos de Deus. Os pães o serão, que é a descendência desses patriarcas, o remanescente fiel. E Paulo, então, a partir do finalzinho do versículo 16, parte B até o 18, ele vem falando sobre essa analogia, e aqui Paulo se detém mais um pouco, falando a respeito disso. Final do versículo 16 ao 18, se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Paulo usa aqui a analogia da oliveira, nos dá o exemplo do enxerto, que era muito usado naquela época, assim como também é usado hoje. O enxerto serve para a melhoria da árvore. O enxerto consiste em você arrancar o galho de uma determinada árvore, enxertar em outra, para que estes galhos recebam a seiva da nova árvore na qual foram enxertados e passem a produzir frutos bons. Então aqui, o texto é claro, irmãos, em nos dizer que este processo é um processo contra a natureza. Um processo contra a natureza. Sabe por quê? O texto nos diz que foi pego um galho de uma oliveira brava e enxertado em uma oliveira cultivada, em uma boa oliveira. Então isso foge à natureza. Ninguém pegava um galho bom, um galho de uma oliveira brava, frutos imprestáveis que para nada serviam, e colocavam numa oliveira cultivada para dar bons frutos. E eu quero só pregar isso daqui, tiraram a cruz, levaram ela para longe de mim e não voltaram. Irmãos, prestem atenção. Quem são ou quem é a raiz da boa oliveira? Quem sabe me responder? Quem? Não, aqui não ficou legal não, né? Ele, será que vai pregar?
A raiz da boa oliveira são os patriarcas. São os patriarcas, os santos, os separados, as primícias da massa, como nós vimos no exemplo anterior. O que é a oliveira cultivada, irmãos? A oliveira cultivada. Cadê? A oliveira cultivada é o Israel. Não, eu troquei, né? Vamos lá, peraí. Nós vamos aprender isso aqui hoje. A oliveira cultivada é o Israel espiritual. É o remanescente fiel. É a oliveira cultivada. Os ramos naturais é o Israel étnico, são os judeus, o povo, a nação, os judeus. E os ramos da oliveira brava, quem são? Vai ficar aberto. São os gentios. São todos aqueles que não são judeus. Fala para o irmão que está aí do seu lado. Inclusive eu e você. Você sabia disso? Meu Deus! Mas nós aprendemos que nós somos lindas rosas e lindos cravos no jardim do Senhor, não foi? A palavra do Senhor vem nos humilhar nessa noite e dizer que eu e você somos ramos da oliveira brava. Aprenda isso. Somos ramos da oliveira brava. E aqui, irmãos, para usar essa analogia, para explicar essa relação entre os judeus e os gentios, nós entendemos que a nação de Israel são os ramos naturais. É a nação de Israel. Só que esses ramos naturais, por causa da sua incredulidade, o texto é claro em nos dizer, foi cortada. Estes ramos foram quebrados do povo de Deus, esse povo que rejeitou a Cristo. Deus então colocou os gentios, eu e você, que somos os ramos da oliveira brava e nos enxertou nesta oliveira cultivada, irmãos. Ele nos enxertou nesta oliveira verdadeira. E este enxerto é um ato de graça. É pura graça. É pura misericórdia de Deus. Não é por merecimento. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. E o finalzinho do versículo 18, o início do versículo 18 diz o quê? Não te glories. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a você. Se Deus consegue, irmãos, pegar ramos da oliveira brava e enxertar na boa oliveira, eu e você, todos os gentios, quanto mais, de forma muito mais fácil, Ele tem poder e enxertará os ramos naturais novamente. E é isto que Ele irá fazer com a nação de Israel, com aqueles que se voltarem para Ele novamente. Os judeus, os ramos da oliveira verdadeira, rejeitaram a Cristo, rejeitaram o nosso Senhor. Porém, os ramos da oliveira brava, os gentios, aqueles que não pertencem à nação de Israel, eu e você,
pela misericórdia, por pura graça de Deus, fomos enxertados e passamos a ser o Israel espiritual, o remanescente fiel. Amém? É bênção, é dádiva do Senhor para as nossas vidas. E é este o plano do Senhor para nós. É este o plano de Deus que está em andamento. Nós continuamos ainda com essa ilustração do enxerto, falando dos ramos, na nossa quarta abordagem. Os ramos quebrados e enxertados. Aqui Paulo nos adverte. Assim como os ramos naturais, os judeus, étnicos, o povo de Israel, foram cortados por causa da incredulidade deles, os gentios enxertados também podem ser cortados se não permanecerem na fé, irmãos. Versículo 19 ao 21 nos diz: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Olha só, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. É como se os gentios subissem de patamar, se orgulhassem disso e começassem a implicar os judeus. Vocês foram quebrados, nós fomos enxertados no lugar de vocês. O que Paulo diz? Alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Paulo diz no versículo 20: bem, pela sua incredulidade, eles foram quebrados na verdade. Tu, porém, porque teve fé, porque recebeu, porque aceitou, você foi enxertado. Mas não te ensoberbeças, mas teme. Esta é a palavra. Não fique gloriando, porque Deus quebrou o ramo natural e enxertou você. Pois da mesma forma, se você for rebelde, incrédulo, se você continuar numa vida de pecado, longe de Deus, se Deus quebrou o ramo natural, a quem Ele tanto amava, para quem Ele fez a promessa, a quem Ele chamou, a quem Ele escolheu, muito mais Ele quebrará um simples enxerto. E aqui, irmãos, essa advertência que Paulo nos faz é para chamar a nossa atenção à humildade e à perseverança na fé que nós estamos. Essa advertência foi feita por Paulo para corrigir uma tendência, como eu brinquei aqui, né, ilustrando, uma tendência que os gentios tinham de se vangloriarem, de ensoberbecerem, né, contra os judeus. Então, Paulo adverte, dá essa advertência. Não te Meu Deus do céu. Não te ensoberbeças, mas teme. É boca no pó, irmãos. É humilhação. Todas as vezes que eu me lembrar disto, que eu sou ramo de oliveira brava, e pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele me enxertou na boa oliveira. Eu tenho que apenas glorificar o nome dEle e dar graças todos os dias por isso. Eu não devo me orgulhar, eu não devo me achar melhor do que ninguém. Não há espaço para soberba no meio dos crentes, no coração dos crentes, no meio do povo de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém.
Quantas vezes nós temos visto isso? Não é menosprezando também, mas eu preciso dar esse exemplo. Pastores, homens que já estiveram num patamar altíssimo e foram quebrados. Aquele que estava lá no mundo, andarilho, perdido, completamente desgarrado, desgraçado. Ele é alcançado pelo Evangelho, ele é alcançado por Cristo e assume o lugar daquele pastor que foi cortado da oliveira. A Bíblia nos diz que aquele que está de pé, veja que não caia. A igreja cristã não pode ficar batendo no povo judeu. Eles são os ramos naturais, nunca devemos nos esquecer disso. Nós somos os enxertados, os que viemos da oliveira brava. A promessa foi para eles, não foi para nós, não foi para os gentios. Nós éramos estranhos à promessa. Nós estávamos perdidos nas trevas, nos nossos delitos e pecados. As nossas obras nada mais são do que trapo de imundície. Mas Deus foi lá, nos arrancou, nos transportou do reino das trevas, do lamaçal de pecado, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos enxertou nesta oliveira cultivada, de forma que a seiva desta oliveira corre pelos nossos ramos. O sangue de Jesus Cristo corre em nossas veias. Amém, irmãos? Somos o Israel espiritual de Deus. Ao contrário de nos vangloriarmos, louvemos a Deus e façamos aquilo que a palavra do Senhor nos ordena. Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz de Israel. Orai pela paz de Israel. E nós passamos então, depois de vermos a queda de Israel e a salvação dos gentios, a missão de Paulo aos gentios, a analogia da oliveira, os ramos que foram quebrados e enxertados, nós veremos a nossa última abordagem. Faremos a bondade e a severidade de Deus. Versículos de número 22 a 24. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas, para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. A bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, para com os que rejeitaram, severidade. Para aqueles que receberam, que permanecem fiel, bondade. Irmãos, por que severidade? Porque Deus deve ser severo. Porque Ele é severo às vezes. Não foi Deus quem rejeitou a Israel ou qualquer outra pessoa. Não foi Deus quem rejeitou o pastor que estava aqui e hoje está afastado, quebrado. Não foi Deus. Mas assim como muitos fazem hoje, foi Israel quem rejeitou a Cristo, virou as costas para Ele, rejeitou a graça, preferindo seguir princípios da lei. E muitos hoje, que já estiveram nesta mesma graça, que já foram enxertados na boa oliveira, têm rejeitado a Cristo, irmãos. E têm rejeitado a Cristo não apenas por questões teológicas, por concordarem ou discordarem disso ou daquilo. Mas muitas pessoas têm rejeitado a Cristo, têm rejeitado este plano maravilhoso da salvação, por causa de uma vida de pecado,
porque não conseguem abandonar os vícios, a cervejinha, o mau testemunho lá fora, por causa de um relacionamento errado. Abandona a igreja, vai saindo dos cultos, vai faltando os cultos, não é mais prioridade as coisas de Deus. Dinheiro. Microfone. Quantas pessoas clamam e pedem a Deus um serviço, um trabalho, e quando eles recebem, eles não têm mais tempo para a obra de Deus. Muitas pessoas têm abandonado aos poucos a Jesus Cristo por causa dessas coisas. Dinheiro, status, fama, sucesso. Deus tem falado, Deus tem alertado. Deus é severo para com o judeu que o rejeitou, mas também é severo para com todos aqueles que o abandonam. Se Deus não os poupou, não poupará de maneira nenhuma os ramos da oliveira brava, que por misericórdia de Deus foram enxertados. Mas graças a Deus que o versículo fala que o Senhor não é apenas severo, mas Ele também é bom. Bondade. A bondade é para os que permanecerem. Parte B do versículo 22 diz o seguinte: mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, tu também será cortado. E no versículo 23, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente na oliveira. Pois, se foste cortado, da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza, de forma contrária, estes foram enxertados, quanto mais o Senhor terá todo o prazer do mundo em enxertar novamente os ramos naturais na sua própria oliveira, de onde eles jamais eram para ter saído. Então, irmãos, se o judeu se converte, ele será enxertado novamente. Se o gentio se converte, que era a oliveira brava, ele será enxertado. Tanto o judeu quanto o gentio. Tanto você que pensa que é bonzinho, que é o melhor, que faz tanta coisa, né? Tudo de bom, não tem erro nenhum. Quanto aquele lá da rua, pecador, assassino, prostituto. Todos aqueles que um dia crerem, aceitarem esse plano de salvação para suas vidas, serão salvos da mesma maneira. Não é verdade que Israel é uma coisa e a igreja é outra, irmãos. Não. A igreja é formada por ramos naturais e ramos enxertados da oliveira brava. Judeus, gentios. E o que mostra que nós estamos, qual é a evidência que mostra que nós vamos permanecer nesta oliveira? É a nossa perseverança. Amém? Perseverança, irmãos. Continuarmos firmes, servindo a Deus, independentemente de qualquer coisa. E eu convido você para ficar de pé neste momento, quando nós passaremos para as nossas considerações finais. Eu digo a você que 3 atitudes são exigidas de nós após o estudo dessa mensagem. E eu quero que você reflita neste momento. Eu quero que você feche os seus olhos e pense. Após ouvir uma mensagem como esta, no mínimo 3 atitudes nós devemos ter diante dela. A primeira atitude: gratidão
a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Nós somos ramos de oliveira brava. Não somos uma linda rosa no jardim do Senhor. Mas mesmo sendo ramos de oliveira brava, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos enxertou, e pela graça e pela bondade dEle, nós fazemos parte desta boa oliveira, da oliveira cultivada. Por isso, irmãos, independentemente daquilo que você esteja passando, que nós estejamos passando, dificuldades, lutas, dificuldade financeira, enfermidade, perdas por morte de nossos entes queridos, nada disso se compara à bondade, à graça, à misericórdia que o Senhor tem dispensado a nós. A primeira atitude é gratidão a Deus. A segunda atitude é temor a Deus. Se nós consideramos a severidade de Deus, nós devemos temê-lo acima de qualquer coisa. Não somente ser gratos pela bondade, pela misericórdia do Senhor, mas se nesta noite o Senhor te chama para pedir perdão, peça perdão. Se nesta noite o Senhor te chama para um arrependimento, se arrependa diante do Senhor. Se Ele te chama para uma reconciliação, reconcilie-se nesta noite com Ele em nome de Jesus. Deus é severo, sim. Deus é severo, sim. Aquele que não hesitou em cortar os ramos naturais, não hesitará em cortar a mim e em cortar a você. Se não permanecermos, se não andarmos na linha, se não nos mantivermos firmes na fé em Jesus Cristo. E por fim, uma última atitude é reconhecer a fidelidade de Deus. Se Deus fez a promessa, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Ele irá manter a sua aliança até o fim, amém? Se você ainda está aqui nessa noite, você ainda não fez essa entrega a Jesus. Se você que é um ramo dessa oliveira brava, ainda não se entregou nas mãos dele, para que ele te enxerte na boa oliveira, faça isso nessa noite. Ou se você sente que precisa se reconciliar, você já esteve neste lugar, você já esteve aqui no Israel espiritual como remanescente, mas você preferiu sair. Nesta noite é dia de reconciliação, é dia de você ser enxertado novamente na oliveira verdadeira. A história, irmãos, não é uma sucessão de acontecimentos ao acaso. Não é. Não existe esse negócio de destino, de sorte, de azar. Infelizmente tem muitos crentes, meu Deus do céu, que ainda consultam horóscopo. Pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe isso na vida de um servo de Deus. A história tem um início, tem um meio e tem um fim. E essa história se encaminha a cada dia para um projeto criado por Deus para mim e para você. E este projeto é o projeto da salvação em Cristo Jesus. Feche os seus olhos e fale com o Senhor nesta noite. Eu não sei qual a sua situação em relação a esta boa oliveira. Eu não sei qual é a sua situação. Se você foi enxertado e permanece fiel, glória a Deus, glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor, peça a Ele para que você continue mais firme a cada dia. Mas se por um acaso você se encontra à semelhança dos judeus que recusaram a oportunidade
que recusaram a porta de salvação que se abriu para eles. E você precisa ser novamente enxertado. Eu te digo nesta noite, ainda há espaço na árvore para mais enxertos, aleluia! A árvore quer receber mais e mais e mais enxertos. Não deixe, irmãos, não deixe para depois. Pense a sua vida, repense a sua vida. Tivemos um acidente trágico, uma desgraça que aconteceu esses dias. Irmãos, em 1 minuto tudo aconteceu. Pode ser que você não tenha esse tempo. Não é para fazer chantagem emocional, irmãos. É Bíblia, é palavra de Deus. Nós não sabemos quando a porta se fechará para nós. Não sabemos, não temos esse poder. Muitos dos que foram enxertados e hoje desistiram, eles vivem nesta convicção de que vão aproveitar um pouco mais. E que quando não tiverem mais sabor por esse mundo, pelas coisas desse mundo, quando chegarem à velhice, quando se casarem, sei lá, vão retornar para os caminhos do Senhor. Você está enganado. Pode ser que essa porta se feche de uma vez para todas. Fale isso com o Senhor. Se coloque na disposição e na dependência dEle. Aleluia. Fale com o Senhor e medite na letra desta canção que será ministrada agora. Jesus, Ele é o plano perfeito. Ele é o projeto perfeito. O projeto de salvação que veio para alcançar tanto os judeus como os gentios. A mim, a você, aos nossos familiares, aqueles que estão perdidos lá fora e que precisam ouvir essa palavra de salvação.